Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos justamente vendo quando estão tendo ali toda a orientação para o trabalho espiritual que acontecerá em casas espíritas selecionadas por aqueles espíritos que foram encarregados de buscar as casas que tinham condições de desenvolver esse trabalho. E que trabalho? Permitir que aqueles espíritos de suicidas em condições dificílimas, delicadíssimas, que não conseguiam melhoras no plano espiritual e precisavam então da oportunidade de estar junto a médiuns numa sessão espírita. Para tal, então, todos os cuidados foram tomados, algumas poucas casas selecionadas e alguns médiuns que eles identificaram que teria condição foram convidados a participar deste trabalho. E entre alguns que foram convidados, poucos tiveram ali a coragem de enfrentar tamanha responsabilidade, mas foi mostrado a todos, inclusive aos que não aceitaram, ficaram receosos, a proteção que receberiam, né? E isso nós sabemos que é o que acontece nos trabalhos na casa espírita. Ninguém fica à mercê dos espíritos mal intencionados, né? O que sabemos é que temos que tomar muito cuidado, corresponder com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com cuidado com os nossos pensamentos, porque o que nos alcançar vai correr por nossa conta, não por falta de ajuda, de amparo, de orientação por parte do plano espiritual amoroso. Mas continuando então, se era dever do cristão honesto e sério, então Camilo continua nos trazendo. Se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável momento, ao venerável templo que se consagraria ao sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos para trocarem impressões, assim mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo acontecimento. Esquecerem mágoas, então a orientação foi profunda. Esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham e às quais ordenava o dever de fraternidade que auxiliássemos apesar das nossas fraquezas, contribuindo com os nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Então vejam, a responsabilidade era tal que todos os médiuns foram muito orientados, e aqui essa orientação cabe ao grupo de Camilo, né? A viagem está sendo empreendida, o Camilo está no ponto, narrando a viagem.
que eles foram orientados a não se perderem em atenção com o que estava no entorno, procurarem isolar-se em pensamento, vibrando muito no bem, para que fossem, não só se resguardassem, como também pudessem colaborar com aqueles outros que estavam naquelas condições muito dolorosas. E tal proceder de nossa parte rodeá-las-ia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Então, o trabalho de cooperação, ele é abençoado. Por quê? Vamos entender. Nós não poderíamos, cada um, estar nos seus lares e buscarmos, nos nossos lares, torná-lo um templo, buscando os momentos de reflexão, os momentos de meditação, até mesmo os momentos de direcionar vibrações àqueles que sabemos necessitados, mas tudo isso, que é de suma importância, tem que estar casado com a presença. Eles estavam ao lado daqueles seres tão infelizes. Então, aquela vibração que eles iriam emanar em favor daqueles infelizes já ia imediatamente ser direcionada alcançando. E além do que, na presença dos infelizes, o sentimento de piedade aflora. Então, emana-se uma vibração muito mais intensa. Daí a importância das reuniões. Daí a importância de reunir-se em outras crenças, nos templos, nas igrejas, na casa espírita, ali nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos de uma casa espírita. Por quê? Esse conjunto de pessoas juntas, elas se unem em pensamento e fortalece a vibração que é emanada. Então é muito importante. Então é o que ele está dizendo aqui, olha, tal proceder de nossa parte rodeá-las-ia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. E quando que nós começamos a melhorar, a nos sentirmos melhor, quando a nossa dor não fica tão grande, quando aprendemos a não dar tanto valor às coisas menores, quando estamos dispostos a colaborar. Aquele que coopera, aquele que colabora, ele vai se imunizando dessas situações mais difíceis que possam alcançá-lo. Disseram-nos mais que, na terra, nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental, necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível. Que nos dias decorrentes entre os encarnados existia até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto todo aquele que age leviana ou descriteriosamente em torno de tão respeitável quão melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Então, é o cuidado que nós temos que ter de nos ligarmos sempre a casas espíritas sérias, porque senão acabaremos participando de reuniões em que a leviandade possa
imperar. E o que seria uma leviandade, por exemplo? Há muitas formas, mas uma leviandade é ficar-se preso aos próprios temas, às próprias necessidades. Então, você fazer dos médiuns um instrumento que atenda à sua curiosidade, às suas necessidades, focando apenas em você, quando no trabalho o seu pensamento é no outro. Então, e ocasionalmente, evidentemente, que as pessoas são assistidas, né? Os que estão coordenando são assistidos, mas não por uma deliberação do próprio coordenador, digamos assim, né? Então, entendamos a sutileza de tudo, o quanto precisa ser cuidadoso. Então, por isso mesmo, as reuniões luminosas, onde o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refugirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração, por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, e sempre foi indispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio que obriga a modificações sensíveis no interior de cada um, ou pelo menos o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem, né? Então é preciso que haja uma condição moral ou um forte empenho lutando contra e não se deixando arrastar nessa luta, né? Nessa luta que trazemos contra as nossas dificuldades, sem deixar se arrastar, né? Porque aquele que deixa se arrastar não está em luta, está cedendo ao que lhe agrada. Então, nós percebemos a seriedade dos trabalhos e é importante que sempre que busquemos a casa espírita, nos coloquemos em condição de prece, vibrando pelos trabalhadores, vibrando pela sustentação de todos os trabalhos, de todos os trabalhadores, para que o desencanto, o cansaço, o desinteresse não alcancem aqueles corações, vibrando para que todos se sintam unidos, para que não haja ali dissensões, situações mais difíceis. Então, é muito importante a vibração. Então, aquele que se beneficia de uma casa, que tem gratidão pela casa, vibre por ela. Porque os seus dirigentes espirituais precisam dos encarnados para efetivarem os trabalhos que possam alcançar aos encarnados. E esse é o objetivo. Precisam dos encarnados. Então, vibrem. Entendamos que amar a uma casa, ter gratidão pela casa que nos acolhe, é vibrarmos muito por ela. No nosso dia a dia, sempre endereçarmos pensamentos amorosos para todos aqueles trabalhos ininterruptos. Não existe a noite que dorme. Muito pelo contrário, fica até mais intenso, porque durante a noite os próprios médiuns em desdobramento podem fazer parte, devem fazer parte das atividades, né? Então, mas vamos continuando então, e o Camilo vai nos falando, mas que, ainda assim, e apesar de tudo, ordena o dever de fraternidade que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos onde tais infrações se verificam, observando
caridosamente a melhor oportunidade para a elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes e instruí-los quanto possível, despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar a túnica das virtudes apontada na velha parábola do celeste conselheiro como traje obrigatório para a mesa do divino banquete, com as sociedades astrais siderais. Todos conhecemos aquele ensinamento de Jesus, aquela parábola em que ele diz que era preciso estar trajado para adentrar aquele banquete. Trajado? Quando você se, trazendo para nós aqui, né? Quando você se veste de acordo com o ambiente que será aquela festividade, atendendo ali o rigor, né? Daquela festividade, as exigências nos trajes, tudo mais, você se prepara para estar naquele banquete devidamente, adequadamente, né? Mas Jesus buscou justamente esse ensinamento para nos trazer a profundidade do que ele estava nos passando. Quando abraçamos um trabalho, o trabalho exige de nós um determinado comportamento. É preciso que estejamos trajados de acordo. Acabamos de ver que os espíritos amorosos vão ali buscando momentos, espíritos de condição, buscando momentos para insuflarem no grupo, né? Os conselhos adequados, as colocações adequadas, para que percebam que não estão adequadamente para o trabalho. Porque uma coisa é estarmos com um comportamento aparentemente adequado, né? A própria vivência, a própria experiência nos faculta isso. Então, estamos ali, tecnicamente dizemos, né? Preparados para o trabalho, mas vai muito além disso. Vai muito além disso, porque engloba o quê? Especialmente que? Os nossos pensamentos. Então, e os nossos pensamentos, é isso que conta, e não a forma como falamos, nos conduzimos, nos comportamos. E como ele disse aqui, muitas vezes é muito fácil, né? Tomarmos aquela atitude de pessoas que estão entregues ali aquele momento, mas dentro delas o pensamento está fervilhando, né? Então, vamos lá. Ele continua, né? E que, então ele continua dizendo que foi orientado, e que, assim agindo, os ditos espíritos nada mais faziam do que observar princípios de fraternidade estabelecida pelo próprio mestre Nazareno, o qual não desprezou descer de esferas deíficas até o pélago tormentoso das maldades humanas, a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras. Ao entardecer, pois, partimos. Depois de todas essas orientações, partiram, demandando planos terrenos. Custodiávamos pesada escolta de lanceiros. Nós já vimos que lanceiros são os guardiães, né? Os que cuidam. Turmas de assistentes, então lanceiros, turmas de assistentes, psiquistas e técnicos da vigilância, pois que nenhuma dependência da colônia, mesmo do templo, ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas
sem o concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento, os quais, em verdade, eram os responsáveis pelas mais árduas tarefas que ali se verificavam. Já bastante instruídos, portamo-nos à altura das recomendações recebidas. Nossos comparsas, em piores condições, justamente aqueles por quem tantas operosidades se realizavam, foram transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados e guardados pela fiel milícia hindu, quais prisões volantes para pestosos, o que nos impossibilitou vê-los. Seus gritos lancinantes, porém, seus gemidos e choro convulsivo, que tão bem conhecíamos, chegavam até nós distintamente, o que nos comovia, despertando-nos funda compaixão. Ansiosos, procuramos socorro ao mal-estar. Daí decorrente, nas prudentes recomendações de Romeu e Alceste, nossos caros instrutores, firmando nossas forças mentais em vibrações caridosas a eles favoráveis, o que até mesmo a nós próprios veio beneficiar. Então, é claro que eles podiam se deixar levar por aqueles gritos tão angustiantes, né? Mas eles se lembraram ali das recomendações, firmaram o pensamento, emanaram as vibrações amorosas para esses infelizes, que foram beneficiados, e eles também, como ele nos relata, sentiram-se beneficiados. Então, estamos vendo aqui todos os cuidados, vimos o trabalho árduo dos lanceiros, dos que ficam na vigilância, né? Há uma torre que vê tudo, né? Os que estão ali na vigilância, que ficam observam a tudo, inclusive o Vale dos Suicidas, né? Para que não fique no vale nenhum espírito que já esteja em condições de ser acolhido. Então, quanto amor, como é triste nós aqui, tão pequenos na Terra, tão, digamos assim, tão despreparados para um entendimento mais profundo, não é? Tão ingratos, na verdade, ingratos, porque quantos dias que o sol brilha, o amanhecer vem sempre após a noite, que vai clareando e vem o amanhecer, num convite a uma nova oportunidade. Cada amanhecer é uma nova oportunidade, porque poderíamos ter retornado durante a noite ao plano espiritual, mas não. Deus nos deixa mais aquele dia. E a gente não percebe todo esse trabalho. A gente não percebe a presença de espíritos guardiães protegendo o nosso lar. A gente não percebe a visita de corações amorosos que vêm ao nosso encontro. E vamos, né? Então é preciso que apuremos a nossa sensibilidade. E um dos caminhos é desenvolver a gratidão. A gratidão vai abrindo portas. A nossa sensibilidade se aguça, porque aquele que é grato, ele agradece a tudo. Ele agradece, porque ele é grato. Mesmo as dores mais difíceis, ele sabe que tem uma razão. Ele sabe que Deus jamais seria injusto. Então sentir isso, é o maior bem da vida. É assim que nós vamos preencher o vazio existencial que tem tomado conta de tanta gente. Nós vamos mais um pouquinho aqui. Chegados ao termo da viagem,
Um deslumbramento surpreendeu nossos olhos, habituados às brumas nostálgicas do hospital. Lembram-se que nós vimos que o hospital ele tem como que uma névoa, uma penumbra, né? Como se fosse sempre assim, cinzento, com aquelas nuvens brancas. É o padrão vibratório. Não é que Deus colocou essas nuvens lá, é o padrão vibratório que cria essa atmosfera nebulosa. É a tristeza daqueles corações. Então já dá para nós analisarmos o que temos feito dos nossos lares, que tipo de luz emana do nosso lar. Então vamos. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo em derredor, uma vez na terra, pois em tempo algum jamais víramos edifício tão magnificante, aliás, tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação. O centro espírita era muito humilde, nós vimos, não foi? No interior ali, e talvez de Minas, não me lembro agora, mas no plano terreno, mas a beleza dele pela condição no plano espiritual. Então, humilde habitação o era pelos esplendores que do alto se projetavam, envolvendo-a num como abraço de vibrações hialinas. Encimando-a, lá estava a cruz radiosa, emblema dos servos de Maria, aquartelados no Instituto com as iniciais nossas conhecidas, e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam. Lanceiros montavam sentinela a pequenina mansão transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso pelo qual o bastião de flavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. Então, toda essa proteção, né, foi demarcada, né, com esse cordão luminoso. A um entendido, não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações, nem mesmo de emanações mentais heterogêneas, precatando-se quanto possível das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Então, todos os cuidados foram tomados para que o ambiente fosse totalmente protegido, dada a delicadeza das operosidades que se dariam ali. Então, reflitamos muito, é importante que entendamos o alcance desses aprendizados, desses ensinamentos, para que de alguma forma possa a nossa consciência tornar-se mais lúcida, né? A razão mais eficiente, e tudo isso colaborando para que a nossa fé se fortaleça. Através dos sentimentos da piedade, através do desejo de auxiliar aquele que sofre muito mais do que nós. Benditos aprendizados, bendita oportunidade, sempre a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre enviado pelo Pai, que nos acompanha desde os primórdios. A Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a Frei Fabiano e sua equipe amorosa, gratos estamos, Pai, que fiquemos em paz.